E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Eu sou o pastor Gilvair de Oliveira e você está no canal Apocalipse Now. Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Se não for inscrito, se inscreva aí e nos ajude a levar esta e muitas outras mensagens que existem no nosso canal. Neste vídeo, meus amados, nós iremos abordar, devido às necessidades de se entender o que diz o capítulo 2 do livro de Atos, nós vamos falar sobre o Pentecoste e o Espírito Santo, ou seja, a festa de Pentecoste e a descida do Espírito Santo, aquilo que foi prometido por Cristo Jesus aos seus discípulos, dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Outra passagem bíblica diz: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for, enviá-lo-ei. Então veja, o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, e essa questão da descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste não foi bem compreendida ainda, apesar de já ter sido esmiuçada por muitos teólogos, pastores, pensadores, exegetas, etc., tem uma lacuna que a sociedade cristã ainda não conseguiu compreender. Não será um vídeo só, nós vamos possivelmente fazer 2 ou 3 vídeos abordando esta situação da descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Então vamos lá, você está preparado para entender essa palavra? Vamos em frente então. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Tinha quase 120 pessoas dialogando, conversando, prestando um culto, não sei, possivelmente seja prestando um culto sobre esta situação. Veja que eles estavam num salão, numa sala, no mesmo lugar, e veio do céu um som. Preste atenção, um som como de um vento quente e forte, impetuoso e veemente, vai dizer isso, quente e forte. Esse som encheu a casa toda em que eles estavam assentados. Veja a palavra, cumprindo-se o dia de Pentecoste. Vamos entender como que a Bíblia ela aborda essa questão do dia de Pentecoste. Não foi criado o dia de Pentecoste lá com os apóstolos, nem com Cristo Jesus, não. Isso era uma festa que já ocorria há muito tempo, desde a saída dos hebreus do Egito, onde passaram por volta de 400 anos, ou como escravos num período, ou convivendo no Egito e realizando o trabalho que o faraó exigia que se fizesse. Veja bem, foi dado a Moisés essa questão. Vejamos no livro do Êxodo, capítulo 23, versículo 16, aborda a questão do Pentecoste, só que com outro nome. E a festa da cega ou a festa da colheita dos primeiros frutos do teu trabalho. Então, aqui no Êxodo, Deus falando com Moisés, ele diz que a festa de Pentecoste tinha esse nome, festa da cega ou festa da colheita. Veja que o nome que foi usado no dia de Pentecoste está relacionado aos primeiros frutos dos trabalhos. Era também chamado de festa das semanas. Isso está escrito em Deuteronômio capítulo 16 e verso 10. Depois celebra a festa das semanas ao Senhor teu Deus. O que deres será a oferta voluntária da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Então, era uma devolução daquele produto que Deus daria para eles e que eles deveriam devolver, por isso que era chamada a festa das semanas, e com a própria mão daquela pessoa. Então nós temos a primeira festa da colheita ou da cega, era chamada também festa das semanas, e também festa das primícias. Veja, semelhantemente tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de alimento ao Senhor. Segundo as vossas semanas, nenhum trabalho servil fareis. Isso está escrito em Números, capítulo 28, verso 26. E no livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, vai ser chamado Festa de Pentecoste. Então veja que essa festa, ela ocorria todos os anos entre o povo de Israel. Você compreendeu? Então vamos abordar aqui para frente essa questão. Veja que
cumprindo-se o dia de Pentecoste. Nós já falamos o que era o Pentecoste. Era uma festa que celebrava a colheita e Deus, possivelmente Deus, escolheu justamente essa data das colheitas para a realização da descida, supostamente descida, do Espírito Santo. Por que foi falado supostamente, pastor Joaí? Porque o Espírito Santo é onipresente. E ele sendo onipresente, ele está em todos os lugares, em todas as pessoas, ao mesmo tempo. O que ocorre é que é difícil a gente compreender esta situação do Espírito Santo estar em todos os lugares, em todas as pessoas ao mesmo tempo. Por que traz essa questão? Justamente porque as pessoas não compreendem, a nossa mente não compreende algo como onipresença. Como que a gente vai compreender algo como onipresença? Dá aquela travada na mente. Como explicar essa questão? O senhor vai explicar, pastor? Não, eu também não vou explicar isso, porque, como eu disse, isso dá uma travada na mente das pessoas. Mas, para nossa compreensão, vamos compreender o que significou esse vento veemente, ou esse som como de um vento veemente impetuoso, que encheu a casa. Já abordamos a questão do Pentecoste e como ele era relacionado lá no passado, quando os israelitas caminhavam pelo deserto. Vamos em frente aqui. Verso 2. Ou a continuidade desse texto bíblico. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Para um pouquinho, vamos entender aqui. Essa questão de línguas repartidas como que de fogo chama muito a atenção. Então, era uma tocha de fogo que desceu entre os discípulos, entre os apóstolos de Cristo. A Bíblia não esclarece, mas só diz que eram línguas repartidas como que de fogo e pousou nas quase 120 pessoas que estavam naquele momento, naquele lugar. Veja, meu amado, que não eram línguas comuns, não eram língua normal, não eram línguas normais. Se sabia que via do céu, porque Jesus disse, fique em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Foi uma ordem que Cristo deu aos seus discípulos, aos apóstolos, antes da sua ascensão. Então eles deveriam ficar, só que também eles não sabiam o que ia ocorrer naquele momento. 10 dias após a Páscoa, que é a festa das semanas que era celebrada entre os hebreus, era justamente 10 dias depois que a Páscoa terminava. Aí celebrava-se a festa das semanas. E foi justamente nessa festa das semanas que Deus, eu penso assim, escolheu para a descida do Espírito Santo. Por quê? Porque a festa das semanas estava relacionada às colheitas. E o Pentecoste vai estar relacionado também à colheita, mas não de plantações, mas colheita de alma, de gente, de pessoas. Veja, foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo e as quais pousaram sobre cada um deles. Agora veja a continuidade. Nós estamos indo passo a passo para não criar confusão. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos aqui é uma sinédoque. O que é uma sinédoque? É uma figura de linguagem quando a gente quer tomar o todo pela parte ou a parte pelo todo. Todos aqui significa 120 pessoas que estavam dentro daquela sala, dentro daquele espaço, dentro daquele lugar. E a partir do momento que eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então veja que esses hebreus, porque a igreja começou justamente com hebreus e a salvação vem dos judeus, como está escrito no Evangelho de João, na conversa entre Jesus e a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus, eles foram cheios e só tinha judeu naquele momento, é o que se subentende porque eram os seguidores de Cristo. E a partir do momento que eles foram cheios, veja, a língua de fogo desceu, eles foram cheios do Espírito Santo e após ser cheio do Espírito Santo, eles falaram em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Vamos entender isso? Seria essa língua celestial? Seria uma língua de anjos? Não está escrito isso, que era a língua de anjos. Não está escrito, não está escrito. E se não está escrito essa questão que deveria abordar com maior profundidade isso, eu não sei. Eu não posso aqui formular uma ideia que eles falaram língua de anjos. Eu tenho que me pautar naquilo que está escrito. Nesse evento temos línguas terrestres e não celeste, porque não se sabe que língua se fala no céu.
Algum teólogo aí diz é a língua dos anjos, mas me diga qual é a língua dos anjos, qual é essa língua dos anjos que você está dizendo? Veja, esse evento, no meu ponto de vista, é língua terrestre e não celeste. É a chamada xenolalia ou glossolalia. O que significa essa questão? Xenolalia, também conhecida como falar em línguas estrangeiras, é a capacidade de falar fluentemente em um idioma que o indivíduo não aprendeu ou teve contato prévio. Veja, a xenolalia que nós estamos abordando nesse texto bíblico refere-se a línguas terrestres. Então, a xenolalia é a capacidade de se falar em línguas estrangeiras sem ter estudado ou estudou. Quem estuda vai aprender, mas no caso que nós estamos abordando aqui do texto bíblico do livro de Atos, não teve a questão do aprendizado. E foi isso que chamou a atenção daquele povo, que diziam, não são todos judeus esses homens? Como que nós não estamos ouvindo isso? Vamos com calma aqui. Então, nós temos a presença do Espírito, que encheu aqueles apóstolos, aqueles discípulos, encorajou, e eles saíram de dentro daquele salão, e o povo, aquilo chamou a atenção, e o povo aglomerou, aquele povo que estava em Jerusalém aglomerou, e eles ouviam na sua própria língua os discípulos apóstolos abordando essa questão. Vamos continuar o texto bíblico aqui e a gente volta a falar dessa questão da xenolalia daqui a pouquinho. Como abordamos, xenolalia ou glossolalia é derivada da frase grega que literalmente significa falar em línguas. Então, quando nós vamos abordar a palavra glossolalia ou até mesmo a xenolalia, significa que iremos falar em outras línguas ou falar em línguas que não é a nossa língua original. Como, por exemplo, a nossa língua original é o português, porque fomos colonizados por portugueses. Mas aqui já se falou muito tupi-guarani e outras línguas indígenas, que era a fala do povo que foi colonizado, a grosso modo mesmo, bem rudimentar, os índios, tá bom? Então nós temos aqui o significado da palavra glossolalia, que refere-se aos sons da fala dada pelo Espírito Santo para o uso na oração privada ou pública. Então o que é glossolalia? Xenolalia ou glossolalia? O significado se refere a sons da fala que o Espírito Santo supostamente dá àquela pessoa para o uso dessa fala na oração privada ou na oração pública. Então veja, xenolalia e glossolalia está relacionado àquelas línguas que os discípulos, os apóstolos, falaram sem ter aprendido e que chamou a atenção de quem estava em Jerusalém nesse dia. Mas o que significa hoje, pastor, essa questão principalmente da xenolalia e da glossolalia dentro das nossas igrejas, dentro das congregações, dentro da igreja atual? O que significa isso? Particularmente, xenolalia e glossolalia nesse sentido, hoje, atualmente, no meio da igreja atual, não significa absolutamente nada. Apenas meninice. Muitos desses assuntos que é abordado dentro das igrejas não significa nada. É apenas meninice de pessoas que fala aquilo que está na sua mente, que não tem nada a ver também com o Espírito Santo. Eles nem sabem quem é o Espírito Santo, como que pode estar falando em língua do Espírito Santo? Hoje a pessoa quer demonstrar sua santidade por meio da língua que ele está falando. Não faça isso não. Não faça isso. Vai te trazer prejuízo espiritual, eu tenho certeza disto. Essa ação da pessoa que já vai falando coisas que vem na sua cabeça e pensa que é o Espírito de Deus que está falando na boca dele, muitas das vezes é só ilusão daquela pessoa. Se o Espírito Santo te usar para falar, aí você deve falar, porque o Espírito Santo te usou, ele está te usando. Mas se você está usando o nome do Espírito Santo para falar aquilo que não está escrito e aquilo que ele não está fazendo com você, pare imediatamente. Isso é cretinice humana. Isso é cretinice humana. Está falado e está dito, doa quem doer, machuca quem machucar. Esta é a realidade. Pastor, o senhor está dizendo que o Espírito Santo não usa as pessoas? É isso? Não. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo não usa as pessoas. O Espírito Santo usa as pessoas sim. E eu estou dizendo que se o Espírito Santo estiver te usando, fale, solta, entrega a mensagem. Mas se for você que está usando o nome do Espírito Santo, então cuidado, porque o preço é caro. Não faça uma coisa dessa. Isso tem que ser deixado bem claro.
Naquele dia de Pentecoste, não houve a fala, pelo menos que está escrito no capítulo 2 de Atos, e eu creio assim, não houve a fala de nenhum se referindo à língua celeste ou à língua dos anjos. E por consequência disto, só tem um texto bíblico que eu me recordo que fala a língua dos anjos, que é o capítulo 13 da carta de Paulo, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, eu não conheço outro texto bíblico mencionando a língua dos anjos. E que língua é essa dos anjos? Se você não sabe qual é a língua dos anjos, então fica quieto, irmão, por amor de Deus. Para com essa coisa que está falando língua dos anjos, se você não sabe nem qual é a língua dos anjos. Que história é essa? Isto é cretinice humana. Então veja, os discípulos estavam acomodados dentro de um local que a Bíblia chama de cenáculo. Vem essa manifestação e ele sai falando em línguas. Não teve língua celeste, foi língua terrestre. Veja o texto bíblico, vamos continuar aqui para a gente concluir essa mensagem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. É uma referência também àquela região. Todas aqui, todas as nações, é sinédoque. É o tomar o todo pela parte ou a parte pelo todo. Todas as nações não estavam lá. Nesse período nós já tínhamos China, não tem registro que tinha chinês lá. Então, o texto bíblico aqui está mencionando uma sinédoque. Uma sinédoque, entenda aí, é uma figura de linguagem. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Cada um ouvia falar na sua própria língua. E aí houve uma confusão para o entendimento desse assunto. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Foi uma interrogação. Alguém deve ter complementado: sim, são galileus, esses homens que estão falando. E aí eles vão dizer: mas como pode ser que eles estão falando na nossa língua que nós estamos ouvindo, na língua que nascemos, na nossa língua original, se eles são galileus e nunca estudaram isso? Foi uma ação do Espírito Santo para que eles falassem desta forma, que eu estou mencionando aqui, é a glossolalia ou a xenolalia, que muitas das vezes não tem nada a ver com a língua que se fala hoje. Que língua é essa que se fala hoje? Uma língua da confusão. É a língua da confusão. Você não tem que demonstrar santidade por meio de língua estranha. Às vezes é apenas mentira dessa pessoa, e o pai da mentira, você sabe quem é. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? É o texto bíblico que estamos abordando aqui. Aí veja as nações ou o povo que estava lá: partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. O prosélito é um novo convertido ao judaísmo. Cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Então veja que aqui não tem canalice, não tem. Aqui é uma ação direta do Espírito de Deus na vida desses apóstolos, que eram quase 120, e eles falaram das grandezas de Deus. Veja o texto bíblico continuando para a gente concluir. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros. O que quer isso dizer? Que nós estamos ouvindo a nossa própria língua original, na língua que nascemos, esses homens judeus abordar essa questão, e eu não estou compreendendo nada aqui. Não estou dizendo eu, a pessoa, estou trazendo o texto bíblico e fazendo a interpretação e a aplicação desse texto bíblico. E eu não estou entendendo nada aqui. Outros diziam, zombando dos apóstolos, dos discípulos: estão cheios de mosto. Estão cheios de mosto, vinho, eles estão embriagados, estão cheios de mosto. Não é cheio de mosto, não é vinho, não é embriaguez. Era a ação do Espírito Santo na vida desses homens. E eu volto a repetir: se o Espírito Santo te usar, fale quantas línguas você quiser, desde que o Espírito Santo esteja te usando. E se o Espírito Santo não usar, pastor, o que é que eu faço? Feche a boca e fique calado. Não ajunte brasa na tua cabeça. Não ajunte brasa no teu corpo. Esta é a grande realidade. O Espírito Santo não causa confusão. E o que se vê hoje no pentecostalismo ou no neopentecostalismo é apenas confusão
sem a presença do Espírito Santo, sem a presença de Jesus, é apenas confusão que essa pessoa está fazendo. Eu não quero te desafiar, não é isso. Eu quero que a palavra te edifique e você venha realmente a compreender o que significa a descida do Espírito Santo e para que ele desceu, o que foi que ele veio fazer aqui. E ele está presente onde tem 2 ou 3 reunidos no nome de Cristo Jesus. Ele diz, ali eu estou no meio deles. É o Espírito Santo que está lá. Então, respeite o Espírito Santo, respeite o Espírito de Deus, pare de fazer bobagem. Você que está sendo tocado por esta palavra. Eu não estou com o objetivo de estar aqui passando a mão na cabeça de ninguém. A palavra tem que ser falada e tem que ser analisada. Todos foram cheios. Se não for o Espírito Santo que vai te encher para que você fale, então não fale. Veja, o batismo com o Espírito Santo significa falar essas línguas por meio do Espírito Santo que ele usa a pessoa para falar essa questão ou para fazer essa questão. Mas falar sem ser o Espírito Santo usando é cretinice humana. Que Deus te livre desse mal. Que Deus te livre desta situação. E que você seja tocado pelo Espírito de Deus. Aguarde a próxima mensagem. Em nome de Jesus.